Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport foi goleado pelo Sampaio Corrêa jogando fora de casa. Resultado péssimo, com uma atuação péssima de uma equipe que não se encontrou em nenhum minuto dentro de campo e amargou esse resultado negativo na abertura do retorno da Série B. A partir de agora a gente traz detalhes a respeito desse jogo e, lógico, contando com a participação do torcedor. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e, claro, comenta à vontade, vem com a gente, porque o resultado foi fora da realidade, né? E a gente precisa ressaltar muitos pontos para se falar do Sport na noite desta sexta-feira. Porque o Sport foi, além de uma equipe permissiva em campo, foi uma equipe que não mostrou em nenhum momento poder de reação. Acredito eu que o Sport fez a pior primeira etapa da temporada 2022. Que quando saiu de campo, né, perdendo para a equipe do Sampaio por 2-0, um gol do Gabriel Poveda marcado logo no começo da partida. E depois o segundo gol, né, da equipe do Sampaio, numa liberdade absurda, né, que o atacante da equipe do Sampaio teve para colocar a equipe maranhense com os 2-0 no placar. E a primeira chance que o Sport teve no jogo foi com Blas Cáceres, num chute defensável para Gabriel Batista, né, aos 30, quase 31 minutos do primeiro tempo. E a segunda chance foi com o mesmo Blas Cáceres, numa bola que passou tão longe que a gente nem sequer pode chamar de finalização. Uma tentativa de finalização. Porque muita foi a liberdade dada para Pimentinha, para Gabriel Poveda, Rafael Villa por dentro, Igor Catatal, autor do segundo gol. Muita gente com muita liberdade e o Sampaio só precisava de 2, 3 toques para estar na cara do gol do Sport. Contando com uma defesa esfacelada, com o Ezequiel muito mal, Sabino irreconhecível em campo, uma das piores partidas do Sabino desde que ele chegou ao Sport, e contando também com Carlos Eduardo, que para nós, embora estivesse tentando suprir a ausência do Maílson, tem qualidade, mas está sem ritmo. Então, de uma certa forma, sofreria nesse jogo, até pelas ausências na defesa da equipe rubro-negra. E o que mais me chama a atenção, eu até publiquei isso lá no meu Twitter, como não funcionam os técnicos interinos aqui no estado de Pernambuco. Ontem eu acompanhava os colegas do Timbucast e eles falavam a respeito do Dudu Capixaba no Náutico, que não funcionava, não dava resultado, quando tinha oportunidades não abraçava essa oportunidade. Acontece isso com César Lucena. César não consegue ter o mínimo de perspicácia para montar uma equipe do Sport diferente e saber do momento do Sport na competição. O Sport hoje foi uma equipe permissiva porque entrou para se defender. E tem sido a tônica do Sport nas últimas partidas. E hoje nem a defesa, que é a faixa de campo mais competitiva, que dá as condições para o Sport ainda continuar sonhando com a parte de cima da classificação, ela foi eficaz. Foi uma defesa vulnerável, que tomou um gol logo no começo da partida, que tomou pressão, né, do Sampaio durante vários minutos do jogo e que no fim das contas sofreu com um posicionamento totalmente equivocado e com a lentidão. É um esporte lento em campo, é um esporte passivo, é um esporte omisso em campo e se parece muito com sua diretoria. Sua diretoria de futebol, que hoje permitiu o time ir a campo sem técnico, sem contratações e com uma equipe esfacelada, porque não houve planejamento para esse retorno. Como é que uma equipe como o Sport, brigando na parte de cima no começo da tabela,
se permite em começar o retorno da Série B nas condições que se encontrou hoje? É complicado. É aquela história, né? O torcedor já começa a contar os pontos para permanecer na segundona. Porque o acesso fica complicado, porque as equipes são regulares na parte de cima. O Sampaio hoje ultrapassou o Sport na classificação, porque o Sampaio em casa conquistou a sua 8ª vitória em 10 jogos. Sampaio está invicto no Estádio Castelão. E isso a gente não vê no Sport. A gente pode até citar o Sampaio, que nos últimos 3 anos teve centroavantes que fizeram com que o Sampaio estivesse sempre na briga por algo na Série B. Se por meio de tabela ou se já chegou ali a figurar no G4. E o Sport não consegue encontrar esse centroavante. 2020, o Sampaio teve Caio Dantas, chegou a brigar na parte de cima. Temporada passada teve Ciel, ficou por ali, meio de classificação. E temporada 22, agora Gabriel Poveda, meteu 2 hoje no Sport. Vê a diferença de você ter uma captação de um centroavante, enquanto isso o Sport não consegue ter. O Sport só melhorou, ou pelo menos esboçou que melhorou no segundo tempo, com as entradas dos atletas que poderiam pelo menos tentar lá na frente. O Sport nem tentando na primeira etapa estava. Muito por conta da postura adotada por César Lucena à beira do gramado. É um interino sem força. É um interino que está ali apenas para colocar o time e não dar uma instrução válida à equipe. É um morto-vivo à beira do gramado. Não consegue inovar. César teve seus melhores momentos com a camisa do Sport, quando o Sport jogava com 3 zagueiros. Nem essa perspicácia de colocar Fábio Alemão, Sabino e Chico hoje, para pelo menos Chico fechar pelo lado esquerdo, Fábio Alemão tentar fechar pelo lado direito, já que não é um lado muito fortalecido. Jogava o Fabinho como um falso ala, né, um volante, um cara mais marcador pela direita, o Juba pela esquerda. Colocaria o Blas Cáceres por dentro, com o William Oliveira fazendo ali a dupla de volante, Giovani ou Everton Felipe na armação, Kaique e Vanegas como atacantes. Era uma formação mais propícia para esse Sport no jogo de hoje. 3 zagueiros, Fabinho pela direita, Juba pela esquerda, Vanegas como titular, porque hoje no ataque do Sport, Vanegas é o único que ainda tenta, que ainda consegue fazer algo. Everton Felipe hoje entrou no jogo bem, mas observa como Giovani entrou no jogo hoje. Foi o responsável pela cobrança de falta do gol do Kaique. Um gol achado do Sport, porque o Sport não jogou absolutamente nada. O Sampaio foi dono do jogo. O Sampaio, mesmo quando diminuiu o ritmo no começo da segunda etapa, teve as ações da partida, conseguiu controlar um Sport que não teve ímpeto para ir para cima. Então o sinal de alerta está mais do que ligado. Diretoria, fique atenta, porque precisa urgentemente de um técnico. O Sport não pode passar tanto tempo sem um novo treinador. Mesma coisa para as contratações. Vai esperar para a semana que vem, para o fim da janela? Quando o Sport vai se reforçar? Porque o ponto positivo da equipe era a defesa. O Sport hoje toma 4 gols. Primeira vez na temporada que o Sport toma 4 gols. E a defesa, que era sólida, que era tida ali como a segunda melhor do campeonato, já cai por terra. E aí, como vai se comportar esse Sport sem Rafael Thierry pelos próximos jogos da Série B? Porque a partida de Sabino hoje foi deplorável. Então, de fato, uma equipe que vai precisar de ajustes na carne para que possa reagir dentro da Série B. Para terminar com dignidade esta Série B. Porque muitos torcedores, uma ala potente da torcida, já não acredita mais em acesso. A permanência está de bom tamanho, fica aí no meio da classificação e tenta planejar 2023. Já que o Sport já vem há tantos anos ainda caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Não sei como chegou na final da Copa do Nordeste nesta temporada. E na principal competição do ano começa bem e depois cai de rendimento.
é uma prova de que o planejamento não foi bem feito, de que a montagem desse elenco ela foi totalmente deturpada e passa muito por essa troca de treinadores, passa muito por algumas decisões tomadas ao longo do percurso ou a falta delas, e isso faz com que o Sport caia diante de algumas equipes mais organizadas, que tiveram, por exemplo, como o Sampaio, um técnico ao longo do percurso. Léo Condé tem o time dele nas mãos. E o Sport não tem nenhum técnico. Então, para você ver a diferença, o Sampaio hoje passa o Sport na classificação, não é à toa. É porque tem um técnico que tem um time nas mãos e o Sport nem técnico tem. Nem reforços nessa segunda janela o Sport ainda anunciou. Então é muito por isso. É tentar se estabelecer ali próximo do G4, como eu não sei ainda, mas evitar, né, surpresas negativas daqui para frente. Porque o futebol apresentado ele é abaixo e a equipe vai ter que reagir o quanto antes para pelo menos montar logo os 45 pontos. É o principal objetivo. Depois, o que vier para frente, aí é somatória de pontos, para quem sabe ainda continuar na parte de cima, mas não dando a confiança necessária ao torcedor rubro-negro de que essa briga pelo G4 contra as melhores equipes do campeonato hoje, ela vai se sustentar por muito tempo. Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!